Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Retorno obrigatório de aulas presenciais começa a valer na próxima semana. Obras da ERS 516 esbarram em questões ambientais e promessa de asfalto pode ser adiada. E ainda, com vacinação avançada, a celebração do Dia das Bruxas mobiliza os santamarienses. Veja também. Com os reajustes mais recentes dos combustíveis, saiba como está o preço da gasolina e do diesel em Santa Maria. Confira estes e muitos outros assuntos em 15 segundos aqui no Jornal do Diário. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Há pouco mais de um mês começaram as obras na ERS 516 que liga Santa Maria a São Martinho da Serra. Neste período, os avanços foram pequenos e o DAER esbarra em questões ambientais para cumprir a promessa de 3 quilômetros asfaltados até dezembro. As placas indicam que há obras na ERS 516, estrada de terra que liga os municípios de Santa Maria e São Martinho da Serra. Nesta semana, as equipes da empresa responsável trabalham na colocação de bueiros nas entradas de residências e chácaras. Os tubos de concreto servem para a drenagem e escoamento da água da chuva. Em um trecho de cerca de 200 metros foram feitos os serviços de talude, que é uma inclinação do terreno para dar sustentação e estabilidade. Além disso, foram feitas canaletas nas margens da estrada. Aos poucos, o trabalho de terraplanagem também é realizado. A obra começou em 14 de setembro com a limpeza da vegetação. De lá para cá, houve pouco avanço em um trecho de mais ou menos 1 quilômetro. A promessa inicial é de que até o final de dezembro, 3 quilômetros da estrada já estejam asfaltados. Por meio da assessoria de comunicação, o DAER afirma que trabalha na área que já possui licença ambiental e que o avanço das obras e o cumprimento da promessa de asfalto até dezembro depende de questões ambientais. Até que o asfalto chegue, nesses dias quentes e secos, o pó continua sendo companheiro dos moradores e motoristas. Mesmo assim, a população segue animada com a movimentação das máquinas no local. Futuramente é o custo para ter futuramente a estrada boa, né? O asfalto. Como é que vai ser depois asfaltado? Vai ficar bom. Nós vai ficar muito bom, né, cara? É rapidinho pra vir pra cidade. Fica ruim. Tem que ficar esperando e tal. Mas se Deus quiser, a gente vai estar com a faixa logo, né? Tô feliz, tô contente. Apesar de ter muitas pessoas que não estão acreditando, a gente tem que depositar a confiança, né? Eu acredito. Eu aposto que agora vai sair. E o que o senhor está achando do andamento aqui? Acho que está demorado ou está indo no tempo correto? A princípio estava meio demorado, no início, né? Só que agora começou a aparecer mais máquinas, mais caminhões. Acho que vai engrenar. Além da sequência nos serviços que já começaram a ser executados, as equipes devem trabalhar no desmatamento de alguns trechos, escavação, rachão, que é a etapa final da terraplanagem com colocação de pedras, e patrolagem para nivelar a estrada. Depois dessas etapas, é feita a compactação do solo e os primeiros testes da base de asfalto. A construtora Continental diz que o ritmo de obras está dentro da normalidade. A empresa afirma que é comum que em pavimentação de estradas seja preciso fazer primeiro trabalhos de construção da base e drenagem em longos trechos para mais adiante colocar a camada de asfalto. Atualmente a empresa trabalha nos primeiros 3 quilômetros e diz que o DAER liberou agora mais 4 para serem executados, o que deve permitir a ampliação do canteiro de obras em breve.
A empresa também enfrentou dificuldades de encontrar locais para depositar terra retirada da estrada. A construtora estima que os primeiros quilômetros recebam a camada de asfalto durante o primeiro semestre do ano de 2022. Gasolina e diesel tiveram novas elevações nos preços nesta semana. Motoristas e donos de postos de combustível estão sendo diretamente impactados por esses aumentos. A nossa reportagem percorreu 30 postos de Santa Maria para ver como estão os preços na cidade. Na hora de abastecer o carro, está cada vez mais difícil encher o tanque. E quem consegue precisa desembolsar notas cada vez mais altas para pagar. Depois de mais uma alta no preço dos combustíveis nesta semana, o litro da gasolina já ultrapassa os R$ 7,00 em alguns postos de Santa Maria. Em um levantamento feito em 30 postos da cidade, o preço médio encontrado pelo litro foi de R$ 6,87. O consumidor coloca R$100 por semana, ele vai continuar colocando R$100, porque o salário dele não acompanhou. Poder aquisitivo, ele está perdendo o poder aquisitivo, porque é muito aumento, né? A pessoa tem o mesmo valor para abastecer R$100, então se ela botava antes 10 litros, hoje ela está botando 8, 7, 6. Então diminuiu a litragem e aumentou o faturamento. Já são mais de 10 aumentos só neste ano. A gasolina acumula uma alta de 73%, enquanto o diesel de 65%. O reajuste mais recente é de 21 centavos no litro do combustível comum. Com isso, equilibrar as finanças e os gastos tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil. O Alex é motorista de aplicativo e trabalha há 10 anos no ramo. Ele estima uma redução de faturamento de cerca de R$ 500 por semana por causa dos aumentos recentes da gasolina. Já teve um tempo muito bom, dava para ter uma renda bem boa, hoje está bem complicado. Hoje dá só para se manter, tirar as despesas ali, pagar aluguel, enfim, só o básico. Está bem complicado mesmo. E a elevação de preços faz com que muitos já tenham que repensar seus gastos e a sua rotina. A gente tem bastante relato no carro, de conversa com os clientes, que tem vendido o carro e andado só de aplicativo, porque não compensa mais ter o carro na garagem. Como a corrida do aplicativo é bem em conta, o pessoal está acabando vendendo os carros e andando em aplicativo. De uma vez só, a gasolina teve uma alta de 15 centavos no repasse ao consumidor e o diesel de 24 centavos. Isso só nesta semana. E o valor da gasolina mais barato encontrado em Santa Maria foi de R$ 6,76 e o mais caro de R$ 7,09. Depois de 2 meses fazendo apenas tapa-buracos emergenciais, a concessionária Rota de Santa Maria começou as obras de recuperação da RSC 287. A concessão vai do trevo do aeroporto de Santa Maria a Tabaí. As máquinas começaram um conserto de 3 quilômetros entre Agudo e Restinga Seca. Agora o conserto é de melhor qualidade, com a retirada do asfalto com problemas e a colocação de uma nova camada de asfalto. Segundo a concessionária Rota de Santa Maria, em breve será recuperado o pior trecho da rodovia, que fica perto do distrito de Palma. A previsão é que até março do ano que vem seja concluída a restauração dos trechos em piores condições da estrada. Foi assinada hoje pela manhã uma nova parceria para usuários do Instituto da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, não vão ser mais cobradas anestesias cobertas pelo IP no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Depois de 2 anos e meio sem realizar anestesias através do IP, o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo voltará a prestar estes serviços pelo Plano de Saúde a partir de 1º de novembro. Há algum tempo a gente vinha com essa reivindicação de fortalecer essa parceria, de tentar reverter esse quadro onde nós não tínhamos o serviço de anestesiologia credenciado, né, e houve uma reversão, né, graças à ação também da direção do Hospital Astrogildo de Azevedo, uma ação da sua provedoria,
e na qual a gente tem muito a agradecer essa parceria. Conforme a diretora executiva do hospital, Ângela Maria Perim, agora os conveniados não precisarão mais pagar separadamente pelos serviços de anestesia. Ela explica como era o procedimento anteriormente. O paciente vinha para cá, fazia tudo pelo IP e a anestesia ele pagava particular para os médicos e o hospital deixou de cobrar. Então isso trouxe uma série de dificuldades, principalmente para o usuário. E o hospital, como está sempre pensando no bem-estar das pessoas que nos procuram, voltou atrás e novamente procurou o grupo de anestesistas para ver se a gente conseguia compor novamente uma negociação entre o hospital e ele. Vamos agora para as notícias da segurança pública. A repórter Thaisa Medeiros nos traz os destaques do BEI. Olá pessoal, trago agora os destaques da área da segurança pública, informações que você lê em bei.net.br. Um homem de 31 anos foi preso com 60 quilos de maconha depois de fugir de uma abordagem policial em Santa Maria na manhã de quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal viu durante uma ação de fiscalização que um Uno com placas de caçador em Santa Catarina transitava pela rodovia e era o mesmo veículo que tinha fugido de uma abordagem em Cruz Alta em março. O motorista chegou a abandonar um pacote de agrotóxicos durante a fuga na época. Na quinta-feira, novamente, o condutor desobedeceu a ordem de parada dos policiais da Polícia Rodoviária Federal e começou a fugir por uma estrada de chão batido. Em uma curva, o motorista perdeu o controle e colidiu em uma árvore. Os policiais apreenderam, então, os 60 quilos da droga que estavam no porta-malas do carro e o veículo e a droga foram apreendidos. Também na quinta-feira, uma operação policial foi deflagrada pela Polícia Civil. A Operação Rota 158 cumpriu 18 ordens judiciais em 4 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Foram 5 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão. Na região, os mandados foram cumpridos em Santa Maria, em Cacequi e em São Vicente do Sul. Foram cumpridos o mandado de busca e apreensão em cada cidade. Em Cacequi também foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O objetivo desta operação, então, foi desarticular a quadrilha responsável por um roubo ocorrido em 21 de agosto em uma propriedade rural na cidade de Júlio de Castilhos. No crime foram levados em torno de R$1 milhão em defensivos agrícolas. Durante os 3 meses da investigação, a Polícia Civil concluiu que a quadrilha possuía base na cidade de Carazinho. A investigação também apurou que o grupo cria empresas de fachada que emitem notas fiscais para dar a aparência de legalidade no transporte dos defensivos roubados. Mudando de assunto agora, uma revista na ala feminina do Presídio Regional de Santa Maria apreendeu celulares, carregadores, baterias, fones de ouvido e facas artesanais. A operação aconteceu na manhã de quinta-feira. Pelo menos uma presa teria sido transferida para outra casa prisional por conta destas apreensões. Foram apreendidos pelo menos 14 telefones celulares, 10 carregadores, 3 fones de ouvidos e 2 facas artesanais nas cerca de 16 celas ocupadas pelas quase 70 presas. Um último destaque vem de São Cepé. 6 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil. A Operação Spectamus investiga o tráfico de drogas no município. Os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão e também apreenderam porções de crack, maconha e cocaína, além de um revólver calibre 38 e munições. 3 suspeitos foram presos em flagrante, 2 deles por tráfico de drogas e 1 por posse de arma de fogo. Estes e outros destaques você lê em bei.net.br e acompanhe em nossas redes sociais, @bei.noticias. A Prefeitura de Santa Maria publicou o decreto executivo que amplia o horário de gratuidade para os passageiros acima de 65 anos no transporte coletivo. A partir desta sexta-feira, esse público não paga passagem de ônibus entre 8h30 da manhã e 4h30 da tarde durante todos os dias da semana. Atualmente, os idosos precisam pagar a tarifa, inclusive entre 11 e 2h30.
iniciativa em vigor em função da pandemia. O decreto também reforça a obrigatoriedade do uso permanente de máscara dentro dos veículos. A fiscalização deve ser feita pelos motoristas, que podem impedir o ingresso do passageiro nos ônibus caso não estejam usando a proteção. Todas as pessoas que forem participar do júri do caso Kiss devem apresentar passaporte vacinal. A determinação é do Comitê de Monitoramento do Novo Coronavírus, assinada pela primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Liz Helena Ribeiro, em reunião realizada na última terça-feira. A medida é válida para as equipes de trabalho envolvidas no julgamento, bem como jurados, testemunhas, familiares, sobreviventes e partes que circularão nas dependências do Foro Criminal em Porto Alegre, onde deve ser realizado o julgamento. Ainda de acordo com o comitê, para aqueles não vacinados, a situação vai ser analisada. O júri tem início no próximo dia 1º de dezembro e acontecerá no plenário do 2º Juizado da Primeira Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre, sendo presidido pelo juiz Orlando Facini Neto. No ano passado, o Dia das Bruxas foi celebrado em casa por causa da pandemia. Em 2021, a data, que é no próximo final de semana, mobiliza os santamarienses. Caso você veja um vampiro, um monstro ou outra figura assustadora no próximo final de semana, não se assuste. Talvez eles só queiram doces e é melhor você ter alguma guloseima em casa. Ainda de máscara, mas com a vacinação avançada, algumas reuniões podem ser retomadas já. Uma delas pode ser no próximo sábado, com o Halloween, o Dia das Bruxas, ou no Brasil, o Dia do Saci. Em uma loja de decoração e fantasias de Santa Maria, a gerente Fabiola Lamborim viu o consumo superar em até 30% o esperado pela administração. O salto foi ainda mais positivo se comparado a 2020. Principalmente com comparação do ano passado, né? Nós estávamos no alto de uma pandemia, né? Teve muita venda de Halloween para festa em casa, para o pai, para a mãe, para o filho, para não passar em branco. As pessoas querem muito se fantasiar, se caracterizar, né? Como eu também tenho a parte da maquiagem, então sangue artificial, toda essa parte aí de pintura artística, isso está crescendo muito bem e as pessoas procuram muito, né? Spray de cabelo esgotou, tanto na fábrica quanto nas lojas. Todo mundo estava procurando na cidade e ninguém mais tinha, né? Porque a procura está muito grande. Fantasias e acessórios são os itens mais vendidos. A parte de maquiagem e itens como sangue falso também tiveram boa saída. O spray de cabelo chegou a esgotar na loja e no fornecedor. Poucos itens ainda restavam no estabelecimento. No sábado, na véspera do Halloween, funcionários também se caracterizam com fantasias. Eu adoro uma festa, a equipe também gosta, a gente faz sempre na loja. No sábado nós vamos se caracterizar, nós vamos se maquiar, botar roupa, tudo, acessório. E aí depois que sair daqui vamos ter mais festa, né? E tu vai estar fantasiada de quê? Eu de vampira. A fantasia de Helena é menos assustadora e envolve decoração com flores. Ano passado, ela celebrou a data em uma chamada virtual com 6 amigas. De casas diferentes, elas assistiram juntas a um filme de terror. Neste ano, o mesmo grupo vai se reunir em uma festinha de Halloween. Acredito que seja meu feriado favorito, mesmo que não seja bem um feriado. Eu fiz uma chamada com as minhas amigas antes de assistir um filme, mas antes da pandemia, a gente ia com a minha tia se fantasiar, porque ela mora em Camobi, e a gente batia na porta das casas pra, perguntar se eles tinham doce, etc. As pessoas costumavam ter pelo menos um bicho. No sábado eu vou organizar uma festa com umas 6 pessoas lá na minha casa, com as minhas amigas, mesmo que estavam no ano passado. E depois, domingo, a gente vai na casa da minha tia fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Apesar de figurar na cultura pop dos Estados Unidos, o nome Halloween tem origem britânica. Dia 1º de novembro é Dia de Todos os Santos, em inglês All Hallows Day. Já em 31 de outubro, a véspera, que em inglês é Eve, é All Hallows Eve. A pronúncia criou a abreviação e a palavra que é conhecida atualmente. No Brasil, desde 2003, a mesma data celebra o Dia do Saci, que busca valorizar também o folclore nacional. E a seguir, Santa Maria é o único município da região central contemplado pelo projeto Iconicidades.
E ainda hoje, retorno obrigatório de aulas presenciais começa a valer a partir da próxima quarta-feira. O JD faz agora um intervalo. Nós vamos conferir imagens ao vivo neste momento da Avenida Nossa Senhora das Dores com a Rua General Neto, agora que são 6h26. Nós voltamos em seguida. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame. Há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$299.700. Investimento sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Perfeição. Grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli. Grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. A obrigatoriedade do retorno das aulas presenciais em todo o Rio Grande do Sul começa a valer após o feriadão de finados, no dia 3 de novembro. O anúncio foi feito ontem, após uma reunião entre o governador Eduardo Leite e o gabinete de crise. O pedido, feito pela Secretaria da Educação, solicitava a obrigatoriedade das aulas presenciais para estudantes da educação básica de todas as redes de ensino. Em casos envolvendo condições médicas específicas ou comorbidades, o estudante de qualquer rede de ensino vai ser autorizado a continuar com as atividades escolares em regime remoto. O detalhamento dessas exceções ainda deve ser debatido entre as equipes das Secretarias da Educação e Saúde e publicado em decreto. Santa Maria vai seguir as regras do decreto estadual. A Secretaria Municipal de Educação ainda aguarda a publicação de decreto por parte do Estado e adiantou que no próximo mês ocorrerão ações de matrícula e rematrículas por meio de uma unidade móvel que vai percorrer diferentes bairros da cidade para alcançar famílias onde os responsáveis não têm condições de matricular os estudantes. O
O projeto Natal das Crianças do município de Dona Francisca está com as inscrições abertas. A iniciativa quer garantir que crianças de 0 a 10 anos residentes no município recebam presentes do Papai Noel. As inscrições vão até o dia 19 de novembro. Para participar, os pais ou responsáveis das crianças devem se inscrever presencialmente na sede do Centro de Referência da Assistência Social. É necessário levar certidão de nascimento ou carteira de identidade da criança. Não são realizadas inscrições no dia do evento. A entrega dos presentes deve ocorrer na semana de Natal, em dezembro. A data ainda será divulgada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. A campanha de vacinação contra o coronavírus segue com ações nesta sexta-feira. Durante a tarde, tem primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais. O local é a unidade móvel de saúde, que vai estar próxima ao campo de futebol entre as ruas Lupicínio Rodrigues e Silvio Caldas, na Vila Canário, bairro Itararé. Também amanhã, acamados e cuidadores vão receber a dose de reforço. Para eles, não é preciso agendamento. As equipes da Secretaria de Saúde vão entrar em contato. O vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, e o presidente do Instituto de Planejamento, Daniel Pereiron, participaram na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre da cerimônia de adesão de 5 municípios gaúchos ao projeto Iconicidades do governo do estado. O projeto Iconicidades foi lançado pelo governo estadual com a proposta de revitalizar as arquiteturas simbólicas do Rio Grande do Sul e estimular a economia criativa e a inovação. Santa Maria foi a única cidade da região central que teve o projeto aprovado. A informação foi confirmada após a divulgação dos 5 municípios contemplados. A proposta de Santa Maria em transformar o Clube dos Ferroviários em um centro de arte e economia criativa ficou entre as mais bem avaliadas pela comissão técnica. Em entrevista à CDN, o vice-prefeito Rodrigo Décimo comentou a aprovação. Essa escolha tem muito de técnico, né? Tem muito de objetividade, mas também tem aquilo que nós precisamos, que nós imaginamos, que justamente é um espaço que a gente possa acolher a economia criativa, onde nós possamos incentivar a criatividade, estimular o raciocínio, aprimorar habilidades, valorizar a cultura. Isso tudo nós queremos que esteja no DNA do nosso Clube dos Ferroviários quando ele estiver com as obras concluídas. Além de Santa Maria, foram contempladas as cidades de Pelotas, Rio Grande, Cachoeirinha e São Leopoldo. As melhores ideias para cada espaço vão ser premiadas com valores entre R$10 mil e R$20 mil. Já os municípios devem assumir o compromisso de executar as intervenções previstas e coordenar a iniciativa. O governo do estado informou que pretende lançar, a partir de novembro, os concursos públicos para a seleção das propostas de revitalização dos 5 locais inscritos. Também, conforme previsão do estado, o resultado dos concursos vai ser divulgado até o final de janeiro. E a contratação dos projetos vencedores deve ocorrer a partir de fevereiro. A entrega final dos projetos de revitalização ocorre em abril. E no próximo bloco, amanhã é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Acidente Vascular Cerebral. E ao vivo vamos receber a médica Daniela Teixeira para falar sobre as ações que vão acontecer para conscientizar a comunidade sobre a doença. O Jornal do Diário faz agora mais um intervalo. Vamos acompanhar ao vivo, através das câmeras do CIOSP, o movimento neste momento na Avenida Presidente Vargas, no cruzamento, na verdade, entre as avenidas Ângelo Bolson e Liberdade. São 6h35. Nós voltamos em seguida. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos.
São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$299.700. Investimento sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Sejam bem-vindos ao Outubro Rosa. Ao longo desse mês, nós vamos estar trazendo muitos conteúdos importantes e relevantes sobre 2 combates. O combate ao câncer de mama e o combate ao câncer de colo de útero. E essa campanha é celebrada anualmente, com o objetivo de informar e conscientizar a sociedade, proporcionar maior acesso nos serviços de diagnósticos e tratamentos, para assim reduzir a mortalidade. Por isso, convidamos todos vocês a acompanharem os nossos stories e vídeos que serão postados no feed ao longo desse mês, trazendo muitas informações para vocês. Faça parte dessa campanha. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Ribeira. Então não percam e nos acompanhem. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O Feirão do Servidor Público voltou. A oportunidade de garantir terrenos com zero de entrada e condições imperdíveis. De 28 a 31 de outubro na Urbanis Empreendimentos. Acesse urbanis.com.br/feirão e saiba mais. Nesta sexta-feira é o Dia Mundial do AVC, uma doença que poderia ser evitada em até 90% dos casos. Conhecido popularmente como derrame cerebral, o estilo de vida das pessoas está diretamente ligado aos fatores de risco. Para falar sobre esse assunto e também sobre as ações de conscientização da doença, estamos recebendo ao vivo aqui no JD a médica neuroradiologista Daniela Teixeira. Boa noite, Daniela, seja muito bem-vinda. Eu já começo com uma pergunta, porque o AVC é a segunda causa de morte no mundo e a primeira em incapacidade. Mesmo com esses dados apavorantes, 90% dos casos poderiam ser evitados com uma mudança no estilo de vida, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos os telespectadores. Então, isso é verdadeiro, né? Nós temos 10 fatores de risco para o AVC, que são a pressão arterial, o colesterol elevado, o diabetes, o fumo, a fibrilação atrial, a obesidade, a falta de exercício físico ou o sedentarismo. Também nós temos o estresse e a depressão e ainda uma alimentação inadequada. Todos esses 10 fatores de riscos, eles poderão ser modificados de acordo com a mudança no estilo de vida de cada um. Portanto, o controle da pressão arterial, uma alimentação saudável, a prática do exercício físico, 30 minutos pelo menos 5 vezes por semana, poderá reduzir o AVC
em 90%. Lembrando que o check-up cardiológico, dando uma importância muito grande à pressão arterial, é um dos fatores que faz com que nós ficamos sempre atentos para que os pacientes que são hipertensos façam o seu tratamento, façam uma dieta com pouco sal e visitem o seu cardiologista regularmente. Doutora Daniela, então nós percebemos, né, que o estilo de vida aí das pessoas ele está diretamente ligado, né, aos fatores de risco. Mas o que é exatamente o AVC e qual o perfil das pessoas que são mais atingidas? Então, o AVC ele é uma alteração súbita da circulação do cérebro. Ele pode ser de dois tipos, basicamente. Um AVC hemorrágico, quando existe uma ruptura de um vaso sanguíneo com extravasamento de sangue pelo cérebro, e ao contrário, quando ocorre uma oclusão ou um entupimento de uma artéria do sangue que vai para uma determinada região, causando falta de oxigênio e falta de glicose. Em média, cerca de 2 milhões de neurônios param de funcionar quando esta artéria está entupida por minuto. Ou seja, ocorre uma lesão e essa lesão vai ser cada vez mais severa quanto mais tempo se passar. Os pacientes acometidos por AVC, geralmente eles são acima de 50 anos, mas a gente vê muitos pacientes jovens acometidos por AVC. E alguns, inclusive, que não estão dentro desse rol dos fatores de risco. Mas nós sabemos, pelos trabalhos científicos, que 90% dos casos de AVC podem ser diminuídos e podem ser controlados através do controle desses fatores de risco. Doutora Daniela, e quais são os sinais de alerta assim, mais comuns para a doença? O corpo ele emite esses sinais? As pessoas conseguem identificar que estão tendo um AVC? Sim, o que ocorre é que a pessoa está bem, fazendo as suas atividades e abruptamente ela passa a ter algumas alterações, como metade do corpo, geralmente, pode ficar com dormência ou com falta de força. Pode haver alteração na linguagem, tanto falada quanto de compreensão. Pode haver alteração visual de um ou dos dois olhos. E também pode haver uma alteração visual parcial do campo de visão. Pode haver uma tontura, geralmente rotatória, associada com alteração da coordenação motora e do equilíbrio, e uma dor de cabeça, em que a pessoa diz que foi a pior que ela já teve e de muito forte intensidade. Então o corpo ele dá alguns sinais então de que alguma coisa está errada. Sem dúvida. Doutora, com relação aos tipos, né, que a senhora explicou agora há pouco, os dois tipos de AVC, os dois são considerados graves ou tem algum que é mais grave do que o outro, só para ficar claro? Assim, os dois são considerados graves, mas o AVC hemorrágico geralmente é mais grave que o AVC isquêmico. Principalmente por quê? Porque o AVC isquêmico, se tratado em tempo hábil, ele poderá ser revertido, se não em 100%, mas em bastante situações que poderiam não ficar com sequelas. A gente está falando muito da qualidade de vida, né, e da mudança de hábitos para evitar doenças. Agora, as características genéticas, elas aumentam as chances de um AVC ou não? Sim, isso existe trabalhos mostrando que existem indícios de que isso possa acontecer. Doutora, a gente ouve falar, obviamente, em todos os tipos de doenças, né, sobre a questão da prevenção. Tem como prevenir o AVC? Sim, o AVC ele pode ser prevenido em 90% dos casos, fazendo um rigoroso controle dos fatores de risco. Controle da pressão arterial, controle da ingestão de gorduras, controle do peso, diminuindo ou ingerindo o álcool de uma forma não abusiva, não fumando, tendo alguns hábitos saudáveis
pelo menos 5 vezes por semana, meia hora de exercício físico, né? Então, o controle do diabetes. Então, todos esses fatores de risco, eles vão reduzir o aparecimento do AVC em 90%. Com relação à alimentação também implica bastante, doutora? Sim, a alimentação é um fator muito importante porque recebidos. Importante essa conscientização, né? Importante, muito importante. Alguma orientação especial, doutor, antes de a gente encerrar a participação e também reforçar amanhã a partir de qual horário que acontecem as ações? A partir das 9 horas até as 17 horas, no hall do Centro Clínico Dr. Wilson White. E eu acho que a importante participação é a questão da qualidade de vida mesmo e as mudanças dos hábitos, né, para mudar. Importante falar, Kellen, desculpa te interromper, que tem uma ferramenta muito bacana, utilizada tanto no smartphone quanto no iPhone, que é o riscômetro do AVC. As pessoas podem baixar e ali vão haver vários questionamentos e as perguntas vão sendo respondidas e no final vai se ter um risco provável de AVC em 5 ou em 10 anos. O bacana dessa ferramenta é que à medida em que essas perguntas vão sendo respondidas, né, nós vamos aprendendo, né, a mudar esse estilo de vida e vamos poder, junto ao riscômetro do AVC, verificar que à medida em que nós vamos mudando os nossos hábitos de vida, esse risco de termos um AVC vai diminuindo. Tá bem, então, doutora Daniela Teixeira participando ao vivo aqui do JD, trazendo essas importantes informações e desta ação, então, que acontece amanhã aqui em Santa Maria. Muito obrigada pela sua participação. No próximo bloco, confira o que vai ser notícia na edição impressa de amanhã do Diário. O JD vai para o intervalo com imagens ao vivo. A gente vai acompanhando neste momento como que está o movimento na BR-158, no trevo do Castelinho, bem na subida para Itaara, agora que são 6 horas e 50 minutos e nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame. Há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$299.700. Investimento sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional
e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. E o jornalista Marcos Fonseca já está conosco aqui ao vivo no estúdio do JD e nos traz os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para amanhã. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vilseu. Boa noite, Kellen. Sim, nesta sexta-feira o Diário chega à edição de número 6.000. Eu lembro bem da edição de número 1, estava aqui, 19 de junho de 2002, e desde então já se passaram aí 6.000 edições. Para quem for acompanhar o Diário amanhã, então, nós vamos estar destacando na capa aí este número. E na nossa edição especial, de número 6.000, uma pesquisa vai mostrar quanto está custando a gasolina e também o diesel e o etanol aqui em Santa Maria, depois do último reajuste, o segundo do mês de outubro, praticado pela Petrobras. Os detalhes na edição impressa de amanhã. Retorno obrigatório das aulas presenciais será na próxima semana. Como irão funcionar os cemitérios aqui da cidade no feriado do Dia de Finados na terça-feira? Temos também complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo e o IP assinam contrato para a prestação de serviços de anestesia. Nós temos também júri da Boate Kiss em Porto Alegre, vai exigir passaporte das pessoas que irão participar, passaporte vacinal, obviamente. E temos também na polícia, motorista é preso com 60 quilos de maconha. Em pouco mais de uma semana, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de 800 quilos de maconha em rodovias aqui da região. São esses, então, alguns dos destaques que eu trago para a nossa edição de número 6.000 desta sexta-feira do Diário de Santa Maria. Obrigada, então, Marcos Fonseca, participando ao vivo e trazendo, então, os destaques, algumas notícias, né, da edição impressa, uma edição muito especial, número 6.000, então não perca a edição de amanhã do Diário. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo, porque hoje, a quinta-feira, foi de calor e essa é a tendência para amanhã também. Vamos conferir, então, as temperaturas para esta sexta-feira, máxima de 31 aqui em Santa Maria, no sábado, temperatura variando entre 17 e 29, e no domingo e na segunda-feira, a semana também já começando com calor, máxima de 31 graus. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. A seguir, você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate. Nos encontramos amanhã. Uma ótima noite para você. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.